Vocês já pararam para pensar quantos animes com animação muito boa existem? E animes lixos, completamente descartáveis, simplesmente não dá para botar fé que algum estúdio japonês investiu nisso aqui. Acredito que já, afinal todos nós conseguimos notar quando uma animação está horrorosa. Mas e quando um anime não se encontra entre esses dois polos opostos, deixando de lado a estética para focar em movimento ou vice-versa? Será que dá bom? Opa, eu sou Luni, e hoje eu quero discutir um pouco sobre animação e tirar do fundo do poço alguns animes bem questionáveis. Sério, é tenso mesmo. O objetivo desse vídeo é tentar mostrar para vocês como identificar animações boas das ruins. Claro que comparando Demon Slayer com Shumatsu no Valkyrie fica muito óbvio. Só que há muitos animes nesse espaço entre os dois que são um pouco mais difíceis de identificar se são bons ou se são ruins. Medianos, sabe? Mas que pelo menos se sobressaem em alguma coisinha aí. Deixe o seu like e se inscrevam para me apoiar e continuar acompanhando o canal. Quantos dessa lista vocês já assistiram, será? Bom, vamos começar explicando um pouco sobre a animação. Existem dois tipos principais de animação. A computação gráfica, que costuma não ser muito bem aceita, e a desenhada, com pequenas mudanças entre cada desenho, para dar a sensação de movimento. Ou seja, ela é bem trabalhosa de se fazer. E se não tiver um bom investimento, com um prazo decente e pessoas competentes para desenhar esses negócios, sai um anime todo travado, parecendo uma apresentação de slide. E falando em slide, vamos começar apresentando os animes. Vou ficar revezando entre anime ruim e anime bom, para ficar mais fácil a comparação. O primeiro é o bem conhecido, então nem vou me aprofundar muito. O tal do The Beginning After the End. Vocês já devem saber exatamente o quão péssimo esse anime é e o que faz ele ser ruim. A questão aqui é que o estúdio terceirizou a animação, e graças a isso agora temos esse lindo duelo de espadas. Fora que mudaram alguns detalhes da história, como a garota elfa que, ao chegar no reino dela com o protagonista, ela deixa ele ser capturado por um momento e fica olhando estranho pra ele. Eu fiquei tipo assim, ué, isso aqui não tem no mangá. Até botaram também um efeito medíocre nas magias, tipo o que a Ufotable e a A1 Pictures fazem, mas aqui serve só para maquiar uma animação de baixíssima qualidade. Enfim, a animação nota 2, só por causa desse efeitinho aí, senão era 1. Em contraste com esse, Dragon Maid já é uma obra-prima. O design de personagens é muito bonito, os desenhos nos frames nunca ficam tortos, até o olho delas são bem detalhados. A ausência de computação gráfica também é muito marcante aqui, pois quando ela aparece, você percebe na hora que é uma computação gráfica. Você olha e fala, caraca, esse 3D aqui parece de um PS2. O que acaba quebrando a imersão, né? Tipo o que aconteceu lá com o Nier Automata. Meu Deus, aquilo ali foi feio. Então, os dragões 2D aumentam muito a qualidade desse anime. E ainda tem as lutas, que põem inveja em qualquer anime shonen ou esses animes aí que são mais sérios. E esse anime é um slice of life, vida diária com ação aqui e ali. E em nenhum momento as suas lutas ficam ruins, isso que é o mais impressionante. Notem também que há bastante comédia aqui. E fazer esse tipo de desenho torto, desproporcional, exagerado ou qualquer outra coisa assim, são muito difíceis. Claro, né, se for feito com esse intuito, com esse propósito. Se não, é só uma animação mal feita mesmo. Ah, e no mangá os personagens são assim, magrelos. São até estranhos quando comparamos com os designs do anime, que possuem mais detalhes. Ou seja, esse anime é um daqueles que você curte reassistir pela qualidade técnica e carisma dos personagens. Logo fica bem claro que é uma nota 10, né? Falando em animação gráfica, tem um aqui que foi maravilhoso de acompanhar. Foi cada 3D grotesco usado. E esse anime é Arifureta. Um anime da hora até, sobre um cara que vai para outro mundo com a classe dele. Ele tinha um poder meio inútil, mas após ficar sozinho na dungeon, ele aprendeu a usar melhor os poderes. E voltou com essa esposa vampira também. Quando foi lançado, ainda não era tão comum essa história de protagonista que pensam que tem um poder ruim, mas na verdade ele é o mais forte e tem várias mulheres pra ele, domina tudo com a maior facilidade. Nesse tempo não tinha isso ainda, pelo menos. O nosso protagonista aqui é o Hajime, e como ele usa armas pra lutar, acaba que não tem coreografias de luta muito elaboradas. A maioria delas é só ele atirando parado mesmo. Podiam fazer cenas melhores, mas se fosse só isso ia ser muito de boas. O problema é o CGI dele. Tipo, olha isso. Tem como identificar essa criatura? Parece uma massa preta toda deformada. Fora que não é a única coisa que aparece aqui. Qualquer monstro nesse anime é muito mal feito. Você só aguenta essa história pra ver o protagonista reencontrando os colegas dele e mostrar que é o mais forte de todos. Porém, na segunda temporada em diante fica um pouco melhor. Pouquinho. As lutas continuam travadas, mas pelo menos não tem mais esse 3D.
o que já é uma boa melhora até. É válido falar também que os designs são bonitinhos, principalmente a Yui. Não é muito detalhado, mas eu acho ela bonita. Mas o Hajime é só o típico estereótipo de adolescente com síndrome de protagonista. Daqueles edges, sabe? Braço de metal, olho faltando, com poder, cabelo branco. Ele é meio rabugento e usa uma roupa que parece uma roupa social, com um sobretudo também. Recomendo? Não, mas dou uma nota 6 porque eu me diverti ainda. Agora eu vou falar um anime bom de CGI. Eu entendo que realmente a computação gráfica é bem zoada, difícil de se acostumar mesmo. Esse Berserk aqui realmente ficou na mente das pessoas. Então eu vou mostrar um anime de computação gráfica realmente bonito. Esse aqui é Hoseki no Kuni, um anime sobre garotas pedras. Sim, pedras. Qualquer coisa vira garota de anime mesmo. Basicamente, cada garota representa um minério, e quanto mais duro ele é, mais forte a garota. E elas se defendem contra seres da lua que querem os recursos delas. No caso, o material do qual elas são feitas mesmo. Elas lutam geralmente com espadas, mas podem usar também as propriedades do seu minério para combate. Então acaba tendo bastante coreografia na luta, sabe? E ainda assim, cada uma tem um estilo próprio para lutar. Notamos também que durante as lutas, elas se mexem muito, bastante, sem o 3D ficar parecendo de um jogo de PS2, deixando elas mais emocionantes. Claro, diferente do anterior, o movimento aqui é muito fluido, tipo assim, você consegue ver o movimento delas direitinho. Elas não ficam se mexendo como um animatrônico, todas travadas também. E digo mais, a animação 3D é muito mais barata e menos trabalhosa do que a 2D. Claro, tem que ter o tempo certo pro projeto, orçamento, bons animadores, mas ainda assim, esse deveria ser o padrão de animação 3D, e não aquelas tosqueiras. Até mesmo Demon Slayer sofreu com isso, botando um 3D no arco da Vila dos Ferreiros, todo esquisito, aquele peixe lá. Eu não sei o que eles quiseram com isso. Ainda mais a Ufotable, que é um estúdio de animação bem aclamado e respeitado. Enfim, os designs aqui também são maravilhosos, apesar de ser simples na maioria das vezes. Olha a Diamante como é que é. Ela se destaca bastante com esse cabelo. E tem a Diamante Negro também. Fora que quando uma delas quebra, realmente parece que elas são feitas de minérios. Acho até que o 3D ajuda a dar essa sensação e gera uma estranheza no começo, mas depois que nos acostumamos fica muito agradável. Tanto que ele é um dos melhores, se não o melhor, anime de computação gráfica que há. Ele conta também com o desenvolvimento de personagem top da protagonista. Ela começa toda bobinha e fica bem séria no final. Então eu dou uma nota 9, já que ele não tem continuação, né? Agora eu vou falar de mais dois animes ruins, já que ambos erram na mesma coisa, o design de personagens. Eu tô falando de Hatarakuma Osama e Nanatsu no Taizai. O Nanatsu no Taizai vocês já conhecem. O que aconteceu aqui foi tão ruim que a obra nunca mais teve a atenção que tinha antes. Não só pelo sangue branco, mas também marcado pela animação completamente distorcida. Daria pra pensar que eles escolheram sacrificar o design por mais fluidez de movimento. Mas até nessa cena, sem nada demais, com o Meliodas deitado só, tá tudo distorcido. E vou até defender um pouco The Beginning After the End, porque lá tinha efeito nas magias, e aqui só tem essa coisa estranha. Não dá pra levar a sério que isso aqui é uma aura mágica em nenhum momento, parece só um pano mesmo que tá ali. Também aconteceu algo parecido com Hatarakuma Osama. A segunda temporada foi tão decepcionante que uma história tão esperada antes, agora não interessa mais ninguém. Esse anime é sobre um rei demônio que vem pra terra e tem que trabalhar 6 por 1 pra sobreviver, enquanto recebe ainda visitas de outro mundo. A principal crítica aqui é o design, que fica completamente torto em várias cenas. Além de ser muito diferente do design da primeira temporada, causada pela mudança de estúdio lá que eles fizeram. Antes era White Fox, mas depois passou a ser a 3HZ, deixando os personagens mais simplificados e até mais infantis. Antes a animação era boa e a história divertida, até nas lutas notávamos isso, mas depois ficou tudo travado, meio torto. Além da segunda temporada em diante ter uma história bem chatinha, viu? Já que ela é centrada em torno de uma personagem completamente nova e ela é meio chatinha demais, eu não gostei muito dela. Enfim, para a terceira temporada de Nanatsu, eu vou dar uma nota 4. Não posso dar uma nota do anime inteiro porque foi tão ruim que eu dropei. Enquanto eu dou uma nota 6 para Hatarakuma Osama. Eu vou mostrar para vocês agora dois animes com design excelente, lindo, maravilhoso. O primeiro é Violet Evergarden e o outro é The Girl I Like Forgot Her Glasses. Violet Evergarden é da Kyoto Animation, assim como Dragon Maid, sabe? Logo, dá pra ver que esse será mais de um anime agradável de assistir. É sobre uma garota que era uma carta na manga do exército, que para descobrir mais sobre o amor,
vira carteira. Tenso, viu? Cada movimento aqui é muito fluido, sendo marcado por paisagens lindas, que conseguem deixar a gente imerso nesse mundo. Cenas essas que são praticamente papéis de parede de tão belas, como essa aqui da Violet pisando em um lago. Isso aqui tem um design de personagem muito marcante, cheio de detalhes, e como se não bastasse, ainda tem lutas frenéticas, com bastante movimento, coreografia bem desenhada, e sem o design ficar simplificado em nenhum momento. E tem uma ótima direção também, que te emociona bastante com o passar dos episódios. Com certeza esse anime aqui merece nota máxima sem dúvidas. Enquanto The Girl I Like Forgot Her Glasses é uma comédia romântica simples, então não precisa de tudo isso. A história é bem simples, um cara quer ficar com uma colega de classe que, adivinha, esqueceu os óculos e precisa dele para ajudá-la. Os animadores aqui decidiram dar uma aula de pura animação, usando ângulos muito difíceis de se animar. Isso aqui não é muito comum de acontecer não, viu? E olhem pro design da garota, ele é muito bonito. O cabelo dela balança muito, todo momento, e ele é muito detalhado, tornando cenas onde focam no rosto dela muito atraentes. Meio que não precisava de tudo isso para um anime de comédia romântica, né? Mas que bom que decidiram se destacar em algo pelo menos. Eu basicamente só vi esse anime por causa disso. Para o Violet, eu vou dar uma nota 10, e pro Girl I Like, nota 8. Fino do fino. Agora vamos voltar para a computação gráfica. Você já deve ter ouvido falar desse aqui, o Kamikatsu, pelos memes envolvendo essas tosqueiras aqui. Mas o anime é bem divertido. É sobre um cara que reencarna em outro mundo que não existe religião, acompanhado por uma deusa, e para ela ganhar os seus poderes de volta, ele cria uma religião. É da hora até esse anime. Bastante comédia nonsense e uma história até que um pouco pesada. O primeiro episódio te choca muito, mas isso aqui não dá para levar a sério. Quebra muita imersão na hora que vemos, até que conseguiram criar algo daorinha, pelo orçamento que tinham. Pelo menos tentam fazer algo interessante, mesmo que seja incomum. Como essas cenas aqui que eu tô mostrando. É incomum a gente ver esse tipo de cena nos animes. É só mesmo 3D que ferra com tudo. Se der pra ignorar, é um anime que vale muito a pena. Mas eu acho uma pena que esse anime divertido acaba sendo resumido a uma animação horrível, quando lembram dele pelo menos, né? Pessoalmente, eu gosto muito do design da Mitama. Ele é bonitinho, e ela quase sempre faz umas caras de bocas muito engraçadas. E como eu já disse antes, isso aqui é muito difícil de fazer propositalmente, né? Deixando isso aí de lado, esse anime também mostra muito bem as consequências de um mundo sem religião, que deixa as pessoas bem apáticas em relação à própria vida e à dos outros. É uma visão interessante até, pois no nosso mundo, antes do catolicismo se espalhar, era comum ter extermínios em massa nas guerras. Mas em paralelo a isso, esse anime tem uma comédia bem adulta, mesmo. Nos primeiros minutos, a garota já faz atos libidinosos com o protagonista. É bem explícito mesmo. Eu acho que dá pra entender o que tá acontecendo aqui, né? Então, eu não recomendo ver na TV da sala. Eu vou dar uma nota 6. Eu acho que tá justo. Agora, um que usou bastante 2D em robôs gigantes. Ah, grandes, vai. Não chega a ser gigante. Foi o Gundam Witch from Mercury. O anime mais novo da franquia Gundam, que foca em uma garota que vai pra escola que fica no espaço e foca em piloto de mechas. Só que ela usa um Gundam que nessa época são proibidos. E acaba virando noiva também, depois de ganhar um duelo. E sinceramente, esse primeiro duelo é muito bom, é muito bonito. Ah, a parte da noiva? Então, ela conseguiu uma noiva. E obviamente, esse anime tem bastante luta de mechas, todas 2D, por incrível que pareça, cheia de fluidez, que é muito difícil de fazer, ainda mais com robôs. E ainda tem efeito de energia neles, que deixa a luta mais bonita. E olha só, a Suleta te engana muito. Você pensa que ela é só uma personagem bonitinha, mas a máquina que ela pilota é muito destrutiva. Esse anime tem uns designs de personagens bacanas também, alguns bem diferenciados e outros mais básicos. Por exemplo, é capaz de vocês já terem visto uma imagem dessa garota aqui. Ela é muito marcante, apesar de não aparecer tanto quanto eu gostaria que ela aparecesse. Também há uma trilha sonora muito bem feita. E também tem imagens aqui que são dignas de virarem papéis de paredes, de tão belas. E sinceramente, eu não esperava que esse anime fosse ter uma qualidade tão acima da média quando eu vi ele primeiro. O que é bacana demais, porque acaba trazendo de volta a franquia Gundam pra mídia. E atrair novos fãs, claro. Esse aqui é uma nota 10. Ufa, quanta coisa! Vocês já sabiam de alguns desses animes que eu comentei? Bom, tem um último assunto que eu queria falar, que é a escolha entre fluidez de movimento ou design de personagens, que animes que não tem muito orçamento costumam fazer. Eu queria falar sobre eles porque
Ele ainda tem um ponto positivo, sabe? Ou o design é bem detalhado, ou as lutas são mais movimentadas. Eles são bem diferentes dos animes que eu citei aqui, só que eles também não se enquadram como animes exemplares. E olha que eu nem apelei com animes realmente excelentes, como Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Fate Stay Night da Ufotable, Frieren, One Punch Man primeira temporada, claro, né? Entre vários outros. E Blue Lock resume bem isso aqui que eu tô falando, pois tem episódios com designs detalhados e só um com animação fluida. Tipo assim, a segunda temporada teve menos de animação do que a primeira. Era papo de ser uma apresentação de slide. Vocês devem ter visto na época essas coisas. Só que no último episódio, a animação surpreendeu demais. Ali sim era um anime de futebol, cheio de movimento, de dribles, duelo entre jogadores. E se vocês repararem bem, o design deles ficou bem simplificado. Um traço de animação bem diferente dos outros episódios, já que é mais fácil de desenhar porque tem menos detalhes. Parece que eles lembraram que o anime era de futebol e fizeram cenas que realmente são de futebol. E ainda dá pra perceber que eles preferiram deixar os personagens bonitos, pra agradar um certo público aí. A sua mãe tá sabendo que você gosta de rapazes? Tem alguns aqui com uma aparência meio feminina, andrógena, eu acho que é assim que se chama. Claro, se você ignorar o corpo trincado deles pelo menos. Agora, um anime que preferiu o design até o fim foi Shumatsu no Valkyrie. Esse aqui realmente foi feito no PowerPoint. Na primeira temporada, era cada transição de cena que parecia que era eu que estava animando. Na segunda temporada, até tentaram trazer mais de animação com computação gráfica, só que não deu muito certo. Enfim, conseguimos notar que tem certas cenas bem detalhadas, ainda mais se focar em um personagem específico. Aí sim, os caras vão fazer um desenho bonito. Se você vê só o design aqui, você pensa que é o ápice da animação. Nossa, mas não. Continua tendo bem pouco movimento. Só que o design é legal. Mas cá entre nós, se for para um anime ter só design, não é melhor ler o mangá? Agora, Fate Apocrypha é o oposto. Ele não foi feito pela Ufotable, então a animação é ok até. Nada muito impressionante, porém o arco final é muito diferente. É o que faz valer a pena assistir esse anime. Vocês podem notar aqui que a simplificação comeu solta. Por quê? Eles queriam fazer um final épico, mesmo sem ter recurso suficiente para fazer o que um estúdio mais top faz. Então focaram tudo na fluidez de movimento. Ficou muito bom, porém muita gente estranhou, sabe? Até disseram que é um anime ruim, eu já vi gente falando isso. E realmente é muito diferente, mas também não é pra tanto. Não, claro, tem uma cena aqui estranha aqui, outra ali, mas eu acho que não é uma questão de animação, é só pra representar mesmo o estado de espírito dessa personagem que não tava muito bacana nesse ponto da história. E a gente já viu nesse vídeo o que é um anime ruim de verdade. E sinceramente, eu prefiro isso aqui a uma animação completamente travada. Eu quero ver uma animação, né? Agora eu vou ter que me contradizer, porque realmente tem como um design belo salvar o anime, desde que ainda tenha movimento, né? Tô falando de Date A Live. A primeira temporada foi boa, a segunda já começou a sair dos trilhos, a terceira é totalmente zoada, com designs bem tortos e sem muito movimento, mas a quarta temporada salvou muito. Olha só esses designs, completamente diferentes dos anteriores, melhor até do que os da primeira temporada, que era o que tinha animação melhor até então. O cabelo deles é bem detalhado, só que tem um custo. Com designs detalhados, vem dificuldade para desenhar e manter a fluidez. Então aqui as lutas já são meio travadas. Só um adendo, é que nessa quarta temporada, o pessoal começou a usar a computação gráfica para fazer as lutas, então ficou um negócio meio PS2, tipo assim, o design fica bonito na hora que tá todo mundo conversando, o pessoal parado, o pessoal, sei lá, investigando alguma coisa, mas quando vai pra luta, realmente quebra a nossa imersão completamente. Mas pelo menos isso aqui é mais da quarta temporada só. Na quinta temporada continua o design bonito, só que não tem toda essa computação gráfica aqui sendo usada a rodo. Enfim, eu poderia ficar mais um bom tempo aqui mostrando animes que não são ruins e que só preferiram se sobressair em algo. Mas eu acho que tá bom por hoje. Queria agradecer por quem ficou até aqui. Valeuzão por me apoiar, viu? Aproveite e se inscreva, pois provavelmente você se interessou por esse tipo de vídeo que eu faço. E o próximo vídeo vai ser sobre Kanon, a série de animes de Kagenado. Mas me diga, você já viu esses animes que eu trouxe? Comentem aqui embaixo que eu vou responder todos. E eu vejo vocês em breve.